Part 1. Nosso chamado real. Capítulo 1. Os apuros da escravidão à terra não pode suportar quando um escravo se torna rei sobre ela tudo começou em um dia reluzente de verão no primeiro ano do novo milênio, quando Nancy, minha assistente pessoal, entrou em meu escritório parecendo bastante perturbada. Depois de uma conversa curta, decidi arriscar perguntar-lhe o que a estava incomodando. Nancy tem uma reputação de dizer a verdade. Com seu olhar penetrando minha alma, ela disse: às vezes você diz coisas que ferem os sentimentos das pessoas. Você é importante para as pessoas ao seu redor, e parece completamente inconsciente do quanto as pessoas valorizam o que pensa delas. Você está devastando as pessoas com suas palavras. Ela continuou, lembrando-me de um comentário que tinha feito anteriormente. Achava que estava sendo engraçado, mas, ao invés disso, aparentemente eu tinha feito dela minha última vítima. Pedi-lhe desculpas, mas, honestamente, eu realmente não pensei muito naquilo. Afinal, pensei, Nancy é muito sensível e eu tinha ficado acostumado a ser mal compreendido a maior parte da minha vida. Dei prosseguimento ao meu dia e praticamente esqueci-me da nossa conversa. Naquela noite, ao ir para a cama e adormecer, eu tive um sonho. No sonho, uma voz repetia esta passagem das Escrituras. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar. Pelo servo, quando reina, PV 30, 21-22a. Às 3 da manhã, eu acordei me sentindo tonto, mas com um profundo sentimento de pesar. Sentei-me contra a cabeceira e tentei reunir meus pensamentos. Então, ouvi o Senhor, que também parecia triste, perguntar-me: você sabe por que a terra não pode suportar quando um escravo se torna rei sobre ela? Não, eu disse, mas tenho a sensação de que você vai me dizer. O Senhor continuou: um escravo nasce na insignificância. Enquanto cresce, ele aprende com a vida que não tem qualquer valor e que suas opiniões realmente não importam. Portanto, quando se torna um rei, ele é importante para o mundo em torno de si, mas ainda se sente insignificante em seu reino interior. Em consequência disso, ele não mede suas palavras ou a maneira como se comporta. Ele acaba por destruir as pessoas que é chamado a liderar. Você, meu filho, é um escravo que se tornou um rei. Através das primeiras horas da manhã, o Senhor começou a me ensinar sobre a minha identidade de príncipe. Ele me levou a vários trechos das Escrituras e me mostrou quão importante é que seus líderes se portem como príncipes e princesas, porque somos filhos e filhas do rei. O primeiro exemplo que ele me mostrou foi o de Moisés. Ele me perguntou: você sabe por que Moisés teve que ser criado na casa de Faraó? Eu respondi: não. Moisés nasceu para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés teve que ser criado na casa de Faraó para que pudesse aprender a ser um príncipe e não ter uma mentalidade de escravo. Um líder que é escravo internamente não pode libertar aqueles que estão na escravidão exterior. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram tão importantes quanto os 40 anos que passou no deserto. Quando o Senhor disse isso, foi aberta para mim uma porta para a experiência de Moisés. Comecei a imaginar o que deve ter sido para ele ser criado como um filho do rei. Ele sempre devia estar certo de que era importante. Ele devia estar acostumado a ter as pessoas prestando atenção ao que ele dizia e fazia. Ele devia ter se acostumado a ser aceito e amado. Estou certo de que todos riam de suas piadas, mesmo quando elas não eram engraçadas. Por Moisés saber que era importante, ele tinha confiança. Vi que, sem essa confiança, ele provavelmente nunca se sentiria capacitado a fazer qualquer coisa para ajudar seus irmãos hebreus. Na verdade, se ele tivesse sido criado como um escravo, poderia nunca ter-lhe ocorrido fazer qualquer coisa a respeito da injustiça que percebeu. Como um príncipe e um hebreu, o contraste entre a sua situação e a deles criou um conflito em sua alma a respeito do qual ele tinha que fazer algo. Era injusto ele ser bem tratado e eles não. Eles também eram importantes. Infelizmente, quando tentou intervir para ajudá-los pela primeira vez, a mentalidade de escravos deles os impediu de entender de onde ele havia sido enviado. Ele pensou que eles mereciam ser tratados como ele era, mas eles pensaram que ele estava apenas tentando ser importante quando realmente não era. Quem fez de você um príncipe? As mentalidades estavam em completo conflito. Quanto mais eu pensava sobre o tipo de pessoa que Moisés devia ter sido, mais via o tipo de pessoa que podemos ser quando somos ensinados que somos importantes e quando não somos inseguros sobre quem somos. Também percebi que não era como Moisés. Como vou descrever no próximo capítulo, não cresci com a ideia de que eu era importante. Isso me levou a desenvolver um conjunto de comportamentos que alguém como Moisés provavelmente nunca teria apresentado.
Mesmo depois que eu fui salvo, muitos desses comportamentos ficaram por perto. Vi que o confronto de Nancy era sobre mais do que simplesmente ela ser sensível e eu ser mal interpretado, que foi o jeito que quis interpretar. Era sobre fazer coisas que sempre fiz, mas que já não são consistentes com o que Deus diz que eu sou. Mais importante, vi que se continuasse a fazer essas coisas iria, finalmente, como o Senhor tinha dito, destruir as pessoas que estava tentando liderar. Sabia que esse confronto seria provavelmente um dos muitos que viriam na estrada para sair da escravidão e entrar na minha identidade como um príncipe. Também sabia que se não começasse a andar por esse caminho isso custaria tremendamente não apenas para mim, mas também para aqueles ao meu redor. Este livro compartilha as experiências e revelações que o Senhor tem usado para me ensinar como deixar a escravidão para trás e pensar, agir e andar na autoridade e no poder do meu chamado real e sacerdotal. Haja vista que essa formação começou quando eu estava em uma posição de liderança em minha igreja, o Senhor deixou claro que o que estava aprendendo não era só para me transformar, mas para me equipar para ajudar a promover uma cultura de realeza ao meu redor. Isso resultou em ter o privilégio de supervisionar uma escola de ministério, onde o objetivo principal é ensinar aos crentes como andar como príncipes e princesas. Antes de começarmos a escola, o Senhor me disse: eu quero que você ensine aos alunos como se comportar na presença da realeza. Eles são chamados à realeza, para influenciar, e para governar e reinar. Como precursores, vou fazer de vocês um povo de influência. O objetivo deste livro é compartilhar a revelação que o Senhor me deu e que agora repasso aos meus alunos e às igrejas que supervisiono. Oro para que, enquanto vem comigo nesta jornada, você descubra sua própria identidade como um príncipe ou princesa e comece a experimentar de todos os benefícios de viver no palácio do rei.